Aconteceu que foi uma reunião de oração e nós fomos pro sítio e lá tinha um campo de futebol e todos nós demos as mãos e o Senhor falou ao meu espírito: Márcio, saia daí agora e se afaste um pouco. E quando eu me afastei, eu olhei pro céu, Juninho, e em cima as nuvens abriram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, hoje eu estou aqui novamente com o Márcio Teixeira, um grande amigo meu, e nós vamos falar de muitos assuntos interessantes a respeito do céu. Eu sei que infelizmente a igreja, ela sabe pouco sobre o que acontece na eternidade hoje, e nós vamos trazer algumas revelações, vocês vão ficar impressionados. Inclusive o Márcio vai tocar uma música que ele ouviu enquanto ele estava orando, e ele acredita que essa música estava sendo tocada lá no céu naquele momento. Então, nós vamos falar sobre assuntos polêmicos aqui também. Vai ser tremendo, irmãos. Amém? Amém. Márcio, muito obrigado. Juninho, é um prazer enorme estar aqui contigo, meu irmão. Vambora, que hoje vamos falar de céu. Adoro falar esse tema. Glória a Deus. Ô Márcio, vamos lá, ó. Eu já ouvi alguns áudios na internet, principalmente, de pessoas que afirmaram ter gravado vozes de anjos no fundo. E eu fico pensando, é claro que hoje, né, você como engenheiro de música, manja muito, né, de instrumentos, você sabe que isso pode ter manipulação, pode sim você fazer uma alteração ali no áudio, ou pode ser simplesmente que a pessoa ela teve uma ideia de que era um anjo cantando, mas às vezes não era. Às vezes era um eco que deu, uma microfonia. Mas a verdade é o seguinte, sempre quando a Bíblia fala sobre o que está acontecendo no céu, principalmente Apocalipse, ela mostra anjos cantando, ela mostra uma multidão de pessoas, dos santos, né? Pessoas que foram salvas, sim, cantando diante do Senhor. Sim. Por que você acha que Deus ele revela dessa maneira, como que é apresentado o céu para nós? Olha, porque esse é um tema bastante delicado. Você falou do aspecto de que as pessoas ouvem anjos nas gravações. Eu não duvido, tá? Principalmente porque a própria Bíblia tem gravações de anjos que falaram ao ser humano, ou seja, tem uma revelação na própria palavra, só que essa revelação é escrita, entendeu? Então, essa revelação só está escrita porque alguém ouviu o anjo falar, né? Então, eu acredito sim que possa existir uma forma. Eu confesso que eu vi alguns, mas eu acho que Deus faz ou nos revela. Aliás, vamos voltar para a palavra, né? Para a base de tudo. Deuteronômio 29:29. Esse versículo é muito chave, que diz o seguinte: que Deus, as coisas reveladas pertencem ao homem e as coisas não reveladas pertencem a Deus, né? Então, o que Deus quer revelar pra gente, ele revelou através da palavra, e sim, ele pode revelar em circunstâncias onde as pessoas vão ouvir essas manifestações sobrenaturais da presença do Senhor, eu acredito. E eu acho que a própria Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16 que a Escritura nos ensina, nos repreende, corrige e instrui. Então, veja que as pontas desse versículo está falando de ensino e instrução em justiça. Então eu acho que Deus revelou essas passagens na Escritura para nos ensinar, entendeu? E certo, para nos semear no coração aquilo, para sonhar, cara, o que a gente vai viver na eternidade. Muito embora a nossa eternidade já esteja acontecendo agora, no momento que a gente se converte, no momento que a gente recebe Jesus, a nossa eternidade começa no momento seguinte, né? Porque isso mesmo, a gente passa a viver aquela aliança com o Senhor. Então, se Deus fez isso, é porque eu acredito realmente que Ele está querendo nos ensinar para a realidade que vai ser no céu. Ah, sim. Você acha que Deus está nos preparando, aliás, já nos mostrando como que Ele deseja ser adorado? E até mesmo assim, um fato que aconteceu comigo, quando eu me converti, eu me lembro direitinho, foi a hora que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou no meu coração. Uhum. Naquele momento, naturalmente, aconteceu um cântico no meu lábio, sabe? Na minha boca. E eu comecei a dizer: Senhor, só Tu és digno. Senhor, só Tu és digno, só Tu és o Senhor. E eu só falava isso. E você nunca tinha sido sequer ensinado, não é verdade?
Nunca tinha ouvido essa expressão, cara. E aí ficou marcado aquilo pra mim, sabe? Eu falava assim, não há outro como tu, não há outro igual a ti, Senhor. E eu chorava, sabe? Eu sentia muito a presença de Deus. Só que foi natural, cara. Então, eu imagino que o que os anjos fazem hoje na presença de Deus é uma expressão natural. Não é que eles são um robozinho ali, tudo programado, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. O que aconteceu com você, isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Eclesiastes 3:11, existe um versículo que eu acho muito tremendo, que Deus colocou no homem a eternidade. Contudo, o homem não consegue desvendar o que isso significa. O que acontece conosco é que a eternidade está dentro de nós, como diz Salomão naquele versículo. E quando você aceitou a Cristo, cara, o céu te preencheu. A glória de Deus veio sobre você na presença do Espírito Santo em você. Então, você começou naturalmente, e isso não deveria ser um mistério, deveria ser uma coisa natural. Por quê? Porque Deus nos projetou dessa forma. Então, quando você começou a falar essas palavras, você começou a falar a linguagem do céu. Você começou a manifestar no mundo natural cheio do Espírito, ou seja, aquele buraco chamado eternidade, que é o vazio que existia dentro do homem, cheio da glória de Deus, cheio dos atributos de Deus, sem você saber a teologia completa por trás, porque, cara, Deus, ele simplesmente se revelou para você em quem ele é. Então você naturalmente começou a falar aquilo que Deus te criou para ser. Olha, quando a gente enxerga, sob o ponto de vista do sobrenatural, da revelação da palavra de Deus por trás das letras, né? Veja em Isaías capítulo 6, por exemplo, quando Isaías vê Deus. Aquilo é tremendo, aquela passagem, né? E fala que as orlas do monte enchem o templo de glória e tal, e aí ele vê os serafins cantando, né, no céu, mas ele descreve uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que eles tinham 6 asas, né, 3 pares de asas, e eles encobriam o seu corpo, né? E com as outras eles voavam, eles cobriam os pés, se não me falha a memória agora, mas o propósito deles fazerem isso é que eles estavam cantando o que eles estavam vendo. Então eles estavam falando um pro outro sobre o Senhor, ele é santo, e o outro respondia, ele é santo, e eles não param, porque a santidade de Deus é tamanha que a gente não consegue na nossa mente compreender, e eles estavam se escondendo o corpo, né, a beleza deles em si, justamente porque eles não são foco, mostrando pra gente, tentando nos ensinar com isso, que na presença e na glória de Deus, na adoração, nada mais importa a não ser Deus. E tudo que você consegue falar é o que você vê. Então, quando você começou a falar, né, esses atributos, que ele é digno, ele é glorioso, por quê? Porque era o que o seu espírito estava sendo revelado a dizer sobre esse Deus que te acabou de abraçar e te receber. Isso é muito lindo, né, cara? É assim, é que as pessoas têm aquela visão errada do céu, né? Elas acham assim, vai ser tedioso, vai ser assim, pessoal, a gente vai ficar só tocando harpa, né? Só que assim, cara, vai ser maravilhoso. Nós não vamos querer parar. E é lógico que eu acredito que nós não vamos estar lá no céu também só assim, adorando, né? Nós vamos ter um momento ali de comunhão. A adoração vai estar o tempo todo dentro de nós. Mas assim, eu acredito que nós vamos estar lá aprendendo com Jesus. Nós vamos estar tendo um momento de relacionamento, né, com as pessoas. Mas assim, uma coisa que eu percebo, que nem você falou, né? Foi uma expressão natural. Hoje é difícil, às vezes, você sentir essa glória, essa presença dentro da igreja. É raro os cultos que você sente aquela glória, sabe? E aí, quando eu tive essa experiência, tinha acabado de me converter, eu ficava pensando, gente, será que vai ser assim todo dia? Sabe, irmãos? Eu ficava com essa expectativa. E aí eu ia nos próximos cultos e muitas vezes eu não sentia aquela presença, sabe? E eu muitas vezes achava que Deus não estava comigo. Mas aí o Espírito Santo, o Senhor foi me ensinando que eu devia aprender a viver pela fé. Ter a consciência do amor de Deus, não porque eu sentia o amor dele, mas porque eu sabia que ele estava comigo, ele prometeu. E muitas vezes
eu ficava nessa expectativa. Não, mas eu quero a glória, eu quero a glória. E aí eu percebia, Márcio, que muitas vezes eu sentia, eu recebia a bênção, a presença do Senhor, e muitos que estavam comigo não tinham, como não tinha expectativa, eles não recebiam, sabe? Porque Deus, ele age em cima disso. Ele quer saber o quanto a pessoa deseja, anseia pela presença dele, né? É aquele negócio. A Bíblia não diz que Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade? E se ele está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é porque existem adoradores que não adoram. Existe um certo tipo de pessoa que vai na igreja para marcar. Fui na igreja essa semana, pum, tiquei, né? Fiz lá a minha marca, né? É a mesma coisa, cara. Você vai. Imagina que você é convidado para um aniversário. Você é o aniversariante. E chega lá, tá lotado de gente, né? Mas só 10 pessoas vêm te dar um abraço, vêm te dar aquele sorriso, aquele aconchego, fruto da alegria que eles sentem pela renovação daquela data na sua vida. E as outras 500 pessoas estão lá bebendo, conversando, fazendo mais não sei o que, planejando o que vai comer depois do culto, sei lá, cara, mas a atenção não tá em você, o aniversariante. A mesma coisa. A gente faz muitas vezes com Deus a mesma coisa. A gente vai na igreja, a nossa expectativa não tá em o que Deus vai revelar. Sabe, eu fico pensando Adão e Eva no Éden, cara. Se a palavra de Deus fala que eles vinham todo final de dia conversar com Adão e com Eva, você imagina a expectativa que Adão e Eva deveriam ter, né, para a presença gloriosa de Deus? E não só Adão e Eva, tá? A criação inteira. Se você parar para prestar atenção, Juninho, quando você está no pôr do sol, você já notou o rebuliço dos pássaros? As cigarras, como elas cantam alto, parece que tem um barulho esquisito, alguma coisa está acontecendo. Sabe por quê? É a expectativa pela presença do Criador na natureza, até hoje. É isso. Entendeu? É isso. E outra coisa. Pois não. Só cortando aqui. Eu tava eu fui pregar num evento e aí a gente acabou pousando numa chácara. Márcio, era umas 5 horas da manhã. O sol tava começando a surgir. Cara, os pássaros. Ali tinha pavão, tinha galinha, tinha ganso. Cara, todos juntos começaram a entoar, parecia louvor, cara. Era louvor, sabe? Só que era tão grandioso, cara, o barulho, dava a impressão que tava dentro do quarto. Eu com a minha esposa, a gente acordou, a gente ficou ouvindo aquilo, cara. Chegava a ser até assustador, sabe? Uau! A altura que aqueles sons faziam, cara. Uau! E tinha todo tipo de animal, tinha cavalo, e todos eles começaram a entoar ali. E aí eu pensei, cara, que coisa estrondosa. Sabe por quê, Juninho? A Bíblia fala assim? Sabe por quê, Juninho? Porque Salmo 150, todo ser que respira não diz respeito somente aos humanos, cara. É todo ser que respira. E eles nos ensinam por essa alegria que você está descrevendo. É isso aí, cara. E aí a sensação que eu tinha é que dava até medo, sabe? Porque era algo muito grande, cara. Eu pensei, cara, o que tá acontecendo, sabe? E foram ali 15 minutos, 20 minutos, mas eu fiquei assim maravilhado, sabe? E aí eu fico pensando, né, cara? A gente não suportaria de ver a glória de Deus, como foi o caso de Isaías. Na hora que ele viu, ele falou, ai de mim, eu sou muito pecador. Só que ali o anjo tocou nele, né? Purificou ele. Então assim, Deus revela um pouco, né? E a gente já fica maravilhado com a glória de Deus. Imagina como que vai ser, né? A Bíblia nos mostra... Peraí. A Bíblia nos mostra isso em Apocalipse 5. Quando o livro selado pelo Cordeiro é aberto, né? E ele fala no versículo 8... Logo que me tomou o livro, 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É uma descrição perfeita do que acontece num pequeno grupo diante da presença de Deus, gloriosa de Deus, que me faz lembrar o ministério de louvor dentro da igreja, né? Eles que são responsáveis por fazer exatamente aqui. Então, o ministério de louvor, essa passagem aqui te ensina o comportamento correto na presença de Deus, é se prostrar
diante do Senhor. E aí eu falo de um coração humilde, falo de um coração entregue e rendido na presença de Deus, né? E aí eles cantavam um cântico, veja só, que digno és de tomar o livro e de abrir os selos, e fala para o Cordeiro, aquele grupo de 24 anciãos, ok? Aí mais pra frente, ele fala no versículo 1, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, cantando esta mesma letra, essa mesma melodia, vamos assim dizer, e ele fala que era um número de milhões, milhares de milhares. Juninho, eu assisti um vídeo outro dia de um regente, acho que era no Japão, regendo um coral de 10 mil vozes. Olha. Cantando aquela Ode of Joy de Beethoven. Meu amigo, eu chorava, porque eu lembrei dessa passagem aqui, né? E quando eu gravei o meu álbum Ele Voltará, tem uma música chamada Poderoso e Majestoso, que o Senhor me entregou revelada no Espírito, entendeu? E eu ouvia essa multidão de anjos, e quando eu fui gravar, eu gravei 4 corais, foi uma loucura gravar aquilo, né? Por quê, cara? Porque o céu, quando eu ouço o céu tocando, cara, é difícil colocar em palavras como era a sensação de Isaías. Então, se a gente não tem essa expectativa do céu, se a gente não tem esse coração de chegar na presença de Deus e colocar o rosto em terra, porque Ele é grande, Ele é santo, Ele é digno, Ele é majestoso, por que você julga que o Senhor iria se revelar? Entendeu? É por isso que a palavra fala, não joga pérola pros porcos. E muitas vezes nós somos esses porcos quando a gente vai na presença dele e a gente não tá buscando a pérola. Entende? Então muitas vezes a gente fala dos pecadores, mas não, cara, presta atenção para que nós não sejamos esses porcos que desperdiçam essas pérolas, que é o quê? A glória e a manifestação da presença de Deus ali, cara, disponível no momento que a gente chamar o Senhor. Cara, isso é muito maluco, cara. Eu vejo assim que quando a Bíblia fala, né, que os anjos estavam diante do Senhor, tinha todo um protocolo, né? Assim, tinha os instrumentos que ele tocava, tinha ordem. E hoje a gente quer adorar a Deus de qualquer jeito. E aí eu vejo que as pessoas, elas não têm nem noção, né, de como deve ser a adoração, como que Deus deseja ser adorado. E eu gostaria que você falasse isso para nós. Existe uma forma, é claro que vai do coração, mas existe algum tipo de letra que é mais, que agrada, que toca mais o coração de Deus? Fala um pouco pra gente disso aí. Juninho, eu acho que se eu me perdoa colocar dessa forma, e eu quero responder em muito temor diante de Deus, porque isso é uma pergunta muito séria. Porque se eu responder existe isso, parece que estou criando uma receita de bolo para entrar na presença de Deus, e não é isso. Eu tive uma experiência com Deus muito profunda que mudou minha vida completamente nesse sentido. Foi um dia que eu estava orando e eu orei para Ele sinceramente. Eu falei, Senhor, não me leva a mal que eu vou te perguntar, mas é o seguinte, eu quero confessar para o Senhor que eu não sei me comportar na presença de um rei. Eu nasci num país cuja autoridade máxima é execrada, é humilhada, é enxovalhada na mídia como um todo. A nossa noção de respeito à autoridade é jogada no lixo, independente se a tua palavra fala que toda autoridade vem de Deus, vem do Senhor. Então eu gostaria que o Senhor me ensinasse o que significa entrar na presença de um rei. E aí, cara, o Senhor me respondeu de uma maneira tão fantástica. Ele virou e falou assim, Márcio, estuda sobre protocolo real. E aquilo me deu como assim protocolo real, né, Senhor? O que significa? Aí fui na Amazon, procurei tudo sobre, não existe esse assunto. Anos e anos e anos depois eu consegui um livro que fala sobre o comportamento na corte real britânica. Se você for chamado para ir até a corte real, você tem que conhecer esses princípios aqui. Eu achei fascinante, comprei esse livro, um dia eu vou fazer só sobre isso. No que tange ao reino de Deus, não é muito diferente, porque você não pode chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. Primeiro, a presença de Deus só lhe é concedido o acesso através do sangue do Cordeiro.
Número 1, não é todo mundo que entra na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que só através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse sacrifício que é a porta de entrada é só o comecinho. Mas quando você está lá dentro, você tem que entender que quem está sentado naquele trono não é o seu tiozão, não é o seu chapa, não é o vovô, o Papai Noelzão que você pode ir lá sentar no colo a hora que você quer. Não é assim. Entendeu? Existe sim um protocolo, tanto é que a Bíblia nos ensina agora em Apocalipse que os anciãos, os 24 anciãos estão prostrados. Por que será? Por que será que os anjos, os serafins, estavam falando santo, santo, santo e se escondiam? Por que será que eles estão se manifestando? Por quê? Porque existe uma realidade da presença gloriosa de Deus que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas por uma razão: não tem ensino. Não tem ensino, não tem temor. Não tem temor, acontece um monte de barbaridade que não deveria acontecer. E enxota as pessoas da presença de Deus, porque tem pessoas que se escandalizam. Você entendeu? Então, entendi. O que Deus quer em primeiro local, em primeira instância, é um coração contrito, arrependido e humilde na presença dele. Salmo 100, versículo 4, nos ensina como que nós entramos na presença de Deus. Primeiro é uma decisão da sua vontade. Entendeu? Não é um sentimento. Você não... vou sentir que eu... Não, cara, é uma decisão. A despeito das suas circunstâncias, a despeito dos perrengues, eu vou entrar na presença do Senhor. E a Bíblia fala ali, entrar pelas portas com ações de graças. Atitude de gratidão. É isso que significa. Você chegar diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, que te deu tudo, que te dá tudo, mesmo diante das circunstâncias, você ter uma atitude de gratidão e entrar na presença do Pai. Da mesma forma que ele fala, olha, entra ousadamente, mas entra com respeito. Entra ousadamente, mas entra com um ar de gratidão, com a palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, por... preencha aí o que você vai preencher. E uma das coisas que mais me impressionaram, Juninho, isso foi assim tremendo na minha vida. Uma das coisas que mais me impressionaram no estudo no tabernáculo, né, que Deus revela a Moisés, eu quero que o povo construa um santuário desse jeito, faz exatamente como eu tô te mandando, tá? E ele dá todo o tabernáculo, aquela parte enorme do livro do Êxodo, e chega no final, na última parte, quando ele vai falar sobre o incenso, ele fala assim, e coloque no meio do incenso lá, sal. Aquilo pra mim, cara, eu falei, peraí, Senhor, como assim sal? Coloca o quê? Sal? Sal. E aí, sabe o que o Senhor me lembrou da passagem no Novo Testamento, que as nossas palavras entre nós, irmãos, têm que ser temperadas com sal. O que Deus está querendo nos ensinar nesse negócio todo? Que quando a gente entrar na presença dele, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado como você se dirige para o Senhor. Muito cuidado de você achar no direito que você pode chegar na presença dele e falar, tua palavra fala, então eu sou vitorioso e você vai me dar. Quê? Como assim? As pessoas não podem entender que ele é o chapa. Ele tem que ser tratado como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É a mesma perspectiva que Isaías teve, tem que ser a minha conduta, pisando todo dia no chão, assim que eu acordo. Porque eu não posso fugir da presença do Senhor, não é verdade? Então aonde eu vou é santuário do Senhor. O que eu faço é santuário do Senhor. Quando eu entro no meu trabalho é santuário do Senhor. Quando eu entro no meu carro, quando eu entro no restaurante, a glória de Deus tem que estar em cima de mim. As pessoas têm que ver, cara, o que tem de diferente nesse cara? É verdade, cara. Então assim, eu vejo que sem a humildade, né, a graça não é derramada. Exato. Então, a base é a humildade, cara. É a humildade. Você pode saber o que for, você pode ter todo o conhecimento. Eu vejo que muitas vezes um músico, você sabe mais do que eu, muitas vezes um músico, ele se ensoberbece pelo conhecimento que ele tem. Então, ele acredita que aquilo vai soar melhor aos ouvidos de Deus, porque ele toca muito. E, cara, Deus não tá nem ligando pra isso, né? Deus tá
tá assim, preocupado com o nosso coração. Então, a humildade é isso, é você se esvaziar daquilo que você sabe, reconhecendo que foi Deus que te deu, né? Juninho, eu toco pelo menos há quase 40 anos, tá? E eu sempre quis ser um excelente, um exímio músico, estudava pra caramba. Até um dia que o Senhor falou assim: você realmente acha que você me impressiona? E meu mundo caiu, cara, sabe? E aí o Senhor falou assim: eu gostaria que você escrevesse as músicas que eu te dou, não as músicas. Percebe a diferença? É mais fácil você agradar ao Senhor, é muito mais simples você agradar ao Senhor com aquilo que Ele te dá do que com aquilo que a tua intelectualidade, com a tua eloquência você acha que pode ser, né? E aí Amém. Eu lembro que um dia eu sentei ao piano e comecei a tocar uma música tão simples, que falava: longe de ti, Senhor, longe de ti andei, longe do teu amor, de ti andei. Quando eu comecei a cantar e comecei a perceber que eu estava ministrando a mim mesmo, é louco isso que eu tô falando, né? Porque é uma coisa meio doida, né? Eu tô cantando: Senhor, eu estava longe de ti. E aí eu comecei a cantar: perto de ti, Senhor. Cara, aquilo me quebrou, porque eu comecei a entender que não é a minha habilidade. Embora eu goste e saiba fazer músicas elaboradas, né? Mas não é isso que Deus quer, né? E quando eu me deparei com essa realidade, eu descobri que o peso de estudar música para perform melhor, né, para melhor performance, saiu dos meus ombros e entrou um outro tipo de peso, um peso de conhecer a glória de Deus de tal forma que música é secundária. Ela é apenas um instrumento para que a unção que Ele me deu e a capacitação que Ele me deu construa uma ponte para as pessoas. É aqui, é esse jeito aqui. Eu gosto de ilustrar como se fosse um guia de turismo. Você sabe que eu moro aqui em Orlando, né? E aqui tem muito guia de turismo por causa dos parques, né? Então imagina que eu não posso levar você num parque aqui em Orlando se eu não conhecer o que esse parque te oferece, se eu não conhecer a rota para chegar lá, se eu não te oferecer o melhor que esse parque tem a oferecer. Assim é o Ministério de Louvor, assim é as músicas, e assim deveria ser o povo, para discernir se aquilo lá que está sendo apresentado para você acontece o mesmo efeito que João viu no Apocalipse, quando os 24 anciãos cantaram. Veio essa magnitude de glória tamanha que foi digna de ser registrada nas Escrituras há 2000 anos. Entende? E, pessoal, até mesmo assim, vocês que desejam saber mais sobre esse tipo de conteúdo, o Márcio tem um canal no YouTube que é uma benção. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, tá bom? Assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá no canal dele, se inscreva. Você vai ficar impressionado de ver as abordagens que ele traz para esse assunto de música, principalmente de música, mas você vai ver assim que é um canal totalmente diferente do que você já viu, tá bom? Depois que eu comecei a fazer vídeos com o Márcio, muitas pessoas me falaram: pastor, eu tô impressionado de ver o conhecimento, né? De receber o conhecimento que eu estou tendo no canal dele, tá bom? Então vou deixar o link do canal dele aqui. E Márcio, eu sei que a gente pode receber essa revelação de Deus, né? Celestial, como você falou, é aquela revelação que brota dentro de você, principalmente quando você está orando, buscando a Deus e lendo a palavra. Mas eu sei também que a gente pode tocar, a gente pode trazer alegria aos céus, que é quando Jesus diz que é quando um pecador se arrepende, ali há festa no céu. Então, olha que coisa maravilhosa essa conexão, né? O céu pode descer, mas também a gente pode levar também a adoração para cima. E Márcio, então agora eu acho que você podia mostrar pra gente, contar como que foi essa experiência de que você recebeu, você entendeu o que estava sendo cantado lá no céu.
e dá uma palhinha pra gente, né? Canta um pouco aí. Poxa, que honra. Eu tô ansioso pra ver essa música, né? Que Deus te deu revelação. Hein? Aconteceu que foi uma reunião de oração num sítio em São Paulo, né? Que era da família do meu pastor. E era uma noite que estava extremamente nublada em São Paulo. E nós fomos pro sítio, e lá tinha um campo de futebol e todos nós demos as mãos e começamos a orar ali naquele campo de futebol, e foi uma tremenda presença de Deus. E o Senhor falou ao meu espírito: Márcio, saia daí agora e se afaste um pouco. E quando eu me afastei, eu olhei pro céu, Juninho, e em cima as nuvens abriram. Sabe, tinha um círculo das nuvens aberto. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, como assim? E aí o Espírito falou assim: agora feche os seus olhos e comece a adorar o meu nome. E aí quando eu comecei a tocar, tá? É difícil de explicar. Eu comecei a cantar em línguas. Se é pra falar a real, vamos lá. O Senhor me visitou, comecei a cantar no Espírito, né? E eu comecei a ouvir aquela melodia no meu espírito. Eu sabia que eu não estava produzindo aquilo. E eu conseguia ouvir, inclusive, as dissonâncias, os acordes que estavam sendo feitos ali. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E aí eu ouvia no meu espírito como se fossem vozes cantando assim, olha. Santo, Santo. Senhor dos exércitos, Santo. E eram milhões de anjos cantando Santo. Parece que tinha um coral, cara. Santo é o Senhor dos exércitos. Aí eles cantavam: terra está cheia da sua glória e os céus estendem seu manto e todo o universo declara. E aí cantavam: Tu és, grande tu és, grande nos céus e terra, grande, era magnífico tu és, aleluia, grande tu és, grande em majestade é Jesus. Aí o coro cantava: Jesus, Jesus, grande em majestade é Jesus. Juninho, a hora que eu cantava aquilo, até aqui eu tô sentindo a glória de Deus. Era uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que eu falei: Senhor, o que eu faço com isso? Ele falou: escreve, mané, escreve. E aí eu escrevi e cantava na igreja. E eu sonho um dia poder novamente cantar na igreja, que faz muitos anos que eu não tenho oportunidade de cantar essa música na igreja. Mas foi uma experiência que música incrível, maravilhosa. Incrível. E eu sei, Juninho, não fui eu que escrevi. Deus me deu a honra de ouvir e ainda permitiu eu assinar embaixo, né? Assinado Márcio Teixeira. Que Márcio Teixeira? Eu ouvi lá de cima, né, cara? Mas um dia, quem sabe eu possa escrever. Cara, você já tá cantando para milhares e milhares de pessoas. Amém, amém. Então, Deus tem os seus caminhos. Amém. É verdade. Se Deus quiser, né? Mais e mais pessoas vão ouvir, mas... Meu irmão, que louvor abençoado. Amém. Que amém, tremendo, cara. Amém. Então, assim, eu imagino como que vai ser na eternidade, né? Ah, Juninho,
Que dia glorioso vai ser, cara, a gente chegar glorioso. Naquele local. E pensar que nós estamos muito perto, né, cara? Muito. Cada dia mais próximos. Muito. Essa vida é um sopro, né? Então, muito. Que honra, né? A gente já poder começar a adorar a partir daqui, sem ter que esperar chegar lá. Não, a partir de já. E eu gostaria de encorajar as pessoas de desenvolverem, tá? De exercitarem. Pega o livro de Salmos, eu fazia assim, pega o livro de Salmos sozinho e começa a cantar o livro de Salmos para você ouvir o livro de Salmos sendo cantados, entendeu? Às vezes a gente usa a música, legal, a música gloriosa e tal, mas Deus quer nos ensinar esse poder que há de você trazer o céu aqui, sozinho, para que você usufrua, como você mesmo, Juninho, você, no início aqui do nosso vídeo, você contou a sua experiência, você começou a falar, por quê? Porque Deus te inundou, e a palavra de Deus faz isso em nós. Quando o Senhor derrama, cara, aquilo vai fluindo, como Jesus falou, do seu interior vão fluir rios de água viva, e o Senhor falava pra mim, Márcio, eu vou te dar tanta música, você não vai conseguir nem produzir. Eu falei, amém, Senhor, não importa, vamos embora junto, que eu quero cantar na tua presença, porque o resto passa a não fazer sentido quando a gente está mergulhado ali. E sabe de uma coisa? Lembra daquele salmo? Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Lembra aquele negócio? Sim, lembro. Juninho, ouvi um pastor uma vez falar uma coisa tão linda, tão tremenda. A corça anseia pelas águas, não somente porque ela está com sede. Porque quando a corça que anseia pelas águas mergulha nessas águas, o inimigo perde o faro. O inimigo perde o faro da corça. Nossa, louvado então, seja quando Deus. A gente mergulha na glória de Deus, na presença de Deus, o inimigo perde o nosso faro, o faro da podridão do nosso pecado. Ele não consegue mais ver. Por quê? Porque nós estamos mergulhados na glória de Deus. Glória a Deus. Mas tem que ansiar em estar na água. Lembra que a gente falou? Tem que ansiar estar na água. Não é beber somente, é mergulhar. Nós vivemos num momento que beber não basta. Beber água não basta mais. Tem que estar submerso na glória de Deus. As pessoas têm que entender presença, glória, louvor, onde tudo tem o seu lugar. Deus fez tudo ordenado. E Ele quer, pela palavra, nos ensinar. E é mais simples do que parece. Mas o misticismo que a turma coloca dificulta as pessoas a entender o básico. E o básico é: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali, quando você chega no Pai, você tem a vida. Então Jesus é o caminho. Quando você vai aos pés do Mestre, quando você vai aos pés, se quebranta aos Mestre, mesmo que você não esteja sentindo, mas você decide ir. Louvar ao Senhor é uma decisão. Então, assim, esse Glória assunto queima no meu coração, que eu posso ficar aqui falando até amanhã. Ei, meu irmão, você é uma benção, cara. Amém. Olha, aprendi muito e me deu mais vontade de expressar uma nova canção. Peraí, a Bíblia, né? Peraí. Tem um segredo aqui que o Brasil não sabe. O Brasil não sabe o tremendo adorador que é esse homem aí, ó. E logo vão ter músicas de adoração. Amém, Márcio. Cara, eu creio que não foi em vão, não. Eu tinha uma banda de rock, né, do mundo, e sempre gostei de cantar. Então eu creio que no tempo certo vai dar certo. Eu vou poder... O que eu quero fazer, Márcio, é o que você tem feito, entendeu? Não é só gravar música, cara. Não é só... Não tem esse interesse. Meu interesse é tocar o coração de Deus e através da adoração verdadeira. Amém. E então... Amém. Se Deus quiser, eu vou poder gravar aí no seu estúdio. Pô, vai ser uma honra, um privilégio, uma alegria. Vamos cantar junto, adoração ao Senhor. E vamos que vamos, vai ser uma bênção. Amém. Glória a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O link do canal do Márcio está aqui embaixo. Vai lá agora, se inscreva. Você vai estar
aprendendo muito no canal dele, pode ter certeza, tá bom? Márcio, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, E Juninho. vamos trazer mais assuntos aí edificantes para todos nós. Amém. Que Deus te abençoe, que prospere a sua vida, que cresça o seu canal. Esse canal é uma bênção, uma bênção. Aliás, se você me permitir, eu vou fazer um jabá aqui. Porque eu tô lendo esse livro aqui, ó. Ah, é? Tô lendo esse livro aqui, gente. Você tá lendo? O que você tá achando, Márcio? Eu tô achando fantástico. Sabe por quê? Eu acho que você escreve de uma maneira tão tranquila, tão fácil de entender, e assuntos tão complexos. Ó, eu marquei aqui até uns pontos aqui. Se você deixar, eu vou fazer um vídeo sobre ciclos no meu canal. Pode fazer. Porque eu gostei demais, Juninho. Você tá de parabéns. Eu tenho lido, tem me abençoado. E olha como é fantástico ver o Senhor agir na sua vida também, viu? Quero te agradecer porque você é um instrumento do Senhor para trazer a presença dele para tantas vidas e abençoar tantas vidas através do seu canal. E para mim é um privilégio, assim, sem palavras, poder estar junto aqui com você, viu? Ah, que bom, cara. Obrigado pela divulgação. E você que ainda não tem o meu livro, Quebrando Ciclos, é só procurar nas principais livrarias do Brasil ou então no site www.presentecristão.com.br, tá bom? É a minha loja virtual, nós vamos entregar aí na sua casa. É o livro físico, viu, irmãos? Quebrando Ciclos, tá Amém. bom? Deus abençoe, gente. Márcio, obrigado. Amém. Deus abençoe, E até Juninho. a próxima. Até a próxima. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, pessoal.